a gente começa a nossa entrevista sobre saúde. Nosso tema hoje é osteoporose. Doutor, vamos começar então esclarecendo para quem está em casa. O que é osteoporose? Bom, osteoporose, a grosso modo, vem do grego ósteo, osso, porose é poro, poros, né? Seria o osso poroso. Na verdade, é uma doença silenciosa, a pessoa não percebe que tem, assim como pressão alta e diabetes. E se a pessoa não fizer nenhum tipo de pesquisa para saber se ela tem nenhum tipo de exame, ela pode, no futuro, ter dor nas costas devido à fratura que ocorre a osteoporose. O osso é formado por trabéculas, se eu quiser, eu vou mostrar aqui uma imagem aqui. Aqui mostra o osso, esse osso aqui é como se fosse um cano e dentro tem uma esponja cheia de sangue aqui. Aqui mostra o osso normal como se fosse uma esponja, daquelas esponjas que tem poros bem fininhos, né? E a osteoporose seria poros maiores, né? Seria como se fosse aquela esponja com poros maiores, Assim aqui seria normal, aqui seria com osteoporose. Então, a microarquitetura fica muito frágil, daí a pessoa, ela com movimento, vai pegar alguma coisa no armário, alguma coisinha, tem o risco de ter uma fratura espontânea. Aqui mostra também na cabeça do fêmur, no colo do fêmur, aqui o osso normal, né? O osso normal, e aqui do lado esquerdo, aqui do meu lado esquerdo, aqui com osteoporose. Obviamente, isso aqui, se a pessoa não fizer nenhuma prevenção, não fizer nenhum tratamento, na verdade, a pessoa que tem osteoporose tratando, ela consegue amenizar esses problemas, e isso é a coisa importante da pessoa correr atrás para ter o tratamento. Doutor, a gente poderia falar que a osteoporose é uma doença metabólica? É uma doença metabólica, não se sabe ao certo qual é a causa dela. Grande parte das osteoporoses são chamadas idiopáticas, não se sabe uma causa. Existem algumas que têm causas definidas, por exemplo, pessoas que têm artrite ou que têm asma, que têm que tomar muita cortisona. A cortisona pode levar à osteoporose. Pessoas que têm problema de tireoide, hipertireoidismo, pode levar a problemas de osteoporose. Deficiência de cálcio, deficiência de vitamina D também pode levar à osteoporose. Mas a grande maioria das causas não se sabe, é uma coisa metabólica, uma coisa do envelhecimento. Na verdade, o nosso osso, né, quando a gente é pequenininho, você vê a criança tem aquelas moleiras na cabeça, o osso é bem frágil, né? E ele vai formando o osso até os 30 anos de idade. Então o osso vai se calcificando e com 30 anos de idade aquela massa óssea chega na massa óssea ideal. E a partir dos 30 anos de idade a gente tem uma renovação, o osso nosso vai renovando. Ele vai absorvendo através de algumas células que absorve, ele vai refazendo através de outras células, ele vai se renovando. Assim como o cabelo cresce, a gente corta, ele cresce de novo, o osso vai renovando. Quando chega por volta dos 30 anos de idade, essa renovação fica 1% a menos, ela fica negativa, né? Então o osso começa a diminuir a quantidade de calcificação do osso. Quando a pessoa tem 30 anos depois, por volta de 60 anos de idade, que ocorre a osteoporose. Daí que o osso, dá para ver no raio-x que ele está mais rarefeito, que tem o risco de ter fraturas, então ele ocorre 30 anos depois, quando tem 30% da perda de massa óssea. No homem, por volta de 60 anos de idade. Na mulher, quando ocorre a menopausa, ela ocorre uma perda maior, então geralmente é 10 anos antes. Então, por isso, a pessoa tem que fazer exame para fazer uma prevenção e um tratamento. Então, é uma doença mais prevalente em mulheres? É mais prevalente em mulheres, como você falou no começo do programa, com o envelhecimento da população, cada vez mais a gente está envelhecendo, né? Cada vez mais a população está envelhecendo. Antigamente não via ninguém de 100 anos de idade, hoje em dia já vê, não é tão raro, né? Vamos dizer assim, pessoas que passam dos 100 anos de idade, então nós estamos envelhecendo, então o risco de ter osteoporose é maior. A mulher, uma a cada 3 mulheres acima de 70 anos de idade tem risco, né? Tem risco, não quer dizer que vai ter. Tem risco de ter uma fratura devido à osteoporose e 1 a cada 5 homens, né? 1 a cada 5 homens tem risco de ter osteoporose após os 70 anos de idade, mostrando que é mais prevalente nas mulheres devido realmente à menopausa, né? Por ser essa doença metabólica, então está tudo envolvido, né? Claro. Por isso que é difícil encontrar uma causa. Então, provavelmente é multifatorial e isso vai, ao longo do tempo, isso vai se somando. Essas causas vão se somando até levar à osteoporose. Mas o osso não fica de um dia para o outro poroso dessa maneira, né? E ao longo da vida, homens e mulheres, a gente faz exames. Quais são os exames que a gente faz que podem dar uma... né? Então, não é prever, mas já dizer que, olha...
seu osso de repente está indo rápido demais nessa descalcificação aí? A osteoporose é uma doença que ela tem fatores de risco, por exemplo, mulheres que têm baixa estatura, mulheres que têm peso baixo, mulheres que têm antecedente, homens que têm antecedentes de alguém que teve fratura na família ou que já teve fratura, ele tem risco maior de ter osteoporose. Então, o ideal nessas pessoas que têm risco na população em geral, por volta dos 40 anos de idade, no caso da mulher, fazer a densitometria óssea, que é o exame que é considerado o exame ouro, né, o exame mais usado para ver se a pessoa tem uma massa óssea normal. Esse exame seria um raio-x bem de leve, né? Uma somação de 2 raios-x bem leve, que é feito geralmente no quadril e na coluna, por serem os lugares mais comuns que ocorre a osteoporose na coluna e no quadril. Porém, pode ocorrer em outros lugares. Existe um aparelho que faz do corpo inteiro. Esse exame é indolor e esse exame vê o resultado da pessoa e compara com a população, com mulheres jovens, e se a pessoa tiver um número igualzinho àquele lá, a pessoa tem um número normal. Se ela tiver um pouquinho diminuído, a gente calcula em desvio padrão, que é um cálculo matemático. Se tiver um desvio padrão até 2,5, seria osteopenia. A pessoa tem um risco de ter osteoporose, então ela tem que ficar de olho, tem que fazer um tratamento, tem que fazer atividade física, tomar sol, tomar cálcio, tomar vitamina D, ir ao médico consultar para ver se é necessário tomar algum remédio ou não. E se tiver acima de 2,5 desvio padrão, daí a pessoa tem osteoporose, daí ela tem que também fazer os mesmos cuidados, ir no médico, não ter uma vida muito sedentária, ter bons hábitos. O cigarro, ele leva a osteoporose, ele altera o metabolismo do cálcio, então ele aumenta a osteoporose. O alcoolismo em excesso também tem risco de osteoporose. Café, se tomado muito café, ele aumenta a excreção urinária do cálcio, então tem risco de desenvolver osteoporose. Doutor, esse exame da densitometria óssea, que é o que você falou que é o padrão ouro, né, para fazer o diagnóstico, ele vê quantidade e qualidade desse osso ou só um desses quesitos? Ele só vê a quantidade, ele vê a massa óssea da pessoa. A qualidade não dá para se ver por esse meio. Existem outros exames, vários exames, a maior parte deles são feitos só para a parte científica, para a parte de pesquisa, ou mesmo fazer exame de sangue para ver quanto que está sendo absorvido aquele osso, né, que a gente usa em caso de tratamento, em caso que já tem osteoporose definida. Por isso a gente não usa só a densitometria óssea. A densitometria óssea é o padrão ouro, que seria para um screening, para saber na população geral. Larga escala também, larga escala. O ideal é tirar uma história do paciente, se a pessoa tem na família alguém que teve osteoporose, se a pessoa já teve uma fratura por uma queda mínima, uma queda da própria altura, sem um esforço muito grande, né? A pessoa tem a avó, a tia, alguém que teve fratura da osteoporose, ela tem que ser testada, ela tem que ser tratada, mesmo que esse exame não dê osteoporose. Ao passo que às vezes o paciente tem osteopenia, mas não tem histórico nenhum, ele tem uma vida saudável, muitas vezes só observa o paciente e vai começar o tratamento mais tarde, né? Se for necessário, obviamente. Hoje nós estamos então num cenário de população envelhecendo, né? Vivendo cada vez mais, e isso é maravilhoso, mas os jovens de hoje, que serão os idosos aí daqui a uns 30, 40 anos, estão muito preocupados com a questão da atividade física. A gente pode ter um outro cenário de osteoporose? Eu acredito que até já tenha mudado de décadas para cá, né? Mas a gente pode ter uma mudança ainda mais positiva na questão da osteoporose. Eu acredito que não é porque faz atividade física, que tem os hábitos saudáveis, que não vai ter osteoporose, porque você falou tantas possíveis causas, né? Tantas coisas que ainda tem para descobrir sobre a osteoporose. Mas a gente pode ter um outro cenário positivo? Claro, acho que é uma pergunta muito interessante, viu, Denise? Na verdade, a criança, para ter aquela massa óssea maior, por volta dos 30 anos de idade, é muito importante uma dieta rica em cálcio, rica em vitamina D e atividade física. Com esse aumento de atividade física, o pessoal se exercitando, o sol é muito importante, 15 minutos diariamente, o sol, tem dia que tem menos sol, mais sol, tem dia que não absorve tanto, para estimular a vitamina D a ser produzida, ativar a vitamina D, que ela vai fazer com que a absorção tenha absorção de cálcio no intestino. Então é muito importante, muito provavelmente se a gente tiver as pessoas começando uma atividade física intensa,
no futuro nós vamos ter menos problemas de osteoporose, nós vamos ter ossos mais fortes, né? E também hábitos mais saudáveis, né? Não sedentários, tão sedentários que no futuro nós vamos ter realmente menos problemas assim com osteoporose. Tá. Você falou aqui pra gente de absorção de cálcio que se dá no intestino, da importância de tomar sol, então está relacionado à vitamina D. E hoje a gente enfrenta um cenário que às vezes o leite e os derivados se tornaram vilões na alimentação. A gente nunca vilaniza o alimento, mas a gente lê por aí. Muita gente fazendo dietas que restringem basicamente leite e derivados e vários questionamentos. É só através do leite que a gente consegue esse cálcio? Tem outras fontes? Doutor, não gosto, não consigo, alimentação proveniente, o que traz cálcio para mim é muito difícil, pode suplementar? Pode. Na verdade, o cálcio, o leite e os derivados são os melhores componentes que têm cálcio, os melhores alimentos que têm cálcio. Hoje em dia, se uma pessoa não quer tomar gordura, tem leites que têm baixa gordura, enriquecido em cálcio, enriquecido em vitamina D, que a pessoa pode tomar. Agora, se a pessoa não tomar leite de jeito nenhum, existem outros alimentos também. Verduras escuras, como couve, brócolis, né? Ele tem cálcio, espinafre tem bastante cálcio. O feijão branco tem bastante cálcio. Alguns peixes, né? A sardinha com osso, ela tem bastante cálcio. O arenque, o tofu tem bastante cálcio. Então, tem outros tipos, castanhas, né? Principalmente a castanha do Pará, tem bastante cálcio. Vegetarianos, uma das campanhas é comer bastante castanha para aumentar a quantidade de cálcio, para que a pessoa tenha um aporte de cálcio suficiente e que evite esses problemas de baixo cálcio. Vou aproveitar e fazer a pergunta que veio aqui através do Facebook, da Adriana de Freitas, que participa sempre com a gente. Obrigada, Adriana. Quantidade de cálcio diário para quem está na menopausa. Então, através de alimentos. Vamos começar pelo leite? Se a pessoa toma leite, ela pode escolher se é integral, se é desnatado. Isso não interfere em nada, né, doutor? Não interfere nada. Quantos copos de leite? O copo de leite é 2 a 3 copos de leite de 200 ml por dia, né? Ou então 2 iogurtes, né? 2 iogurtes que ela pode tomar, queijo, quanto mais clarinho, mais cálcio tem, queijo branco, né? Tomar 3 fatias de queijo por dia, né? Vegetais tem que ser um aporte um pouco maior de vegetais escuros, como couve, como brócolis, né? Sardinha com aquela espinha, comendo a sardinha com a espinha, uma outra opção também que a pessoa pode ter. Tofu, né? Tofu também pode melhorar a quantidade do aporte de cálcio, né? E a quantidade é a mesma estando a mulher, isso é para homens e mulheres, mas a mulher quando entra na menopausa, como fica mais defasada aí nessa proteção, deveria aumentar isso só com orientação? Sim, o aporte de cálcio ele tem uma medida que é 1000 miligramas por dia na pessoa antes da menopausa, né? A menopausa é 1.200, na pessoa que está parturiente, está grávida, então está amamentando, 1.300. Então é diferente, o aporte recomendado, depende da fase da vida da pessoa. E então a pessoa que está na menopausa tem que tomar mais cálcio, né? Muitas vezes não é suficiente, tem que repor com algum cálcio. Existem vários tipos de cálcio no mercado, tem que repor. Existe o carbonato de cálcio e o citrato malato. O carbonato de cálcio, pessoas que têm problema de cálculo renal, daí deve ser evitado o citrato malato, que pode ser tomado em pessoas que têm problema de cálculo renal ou problema de calcificação das artérias também. Ele é mais indicado esse tipo de cálcio que não dá esses efeitos colaterais, né? Vamos para o intervalo. No próximo bloco, o doutor continua esclarecendo as nossas dúvidas. Mandem suas perguntas. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre osteoporose, um tema bastante pedido aqui no Consulta ao Doutor. Você aproveita essa oportunidade para ligar para cá, fazer sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. Hoje quem responde tudo para nós e nos ensina mais sobre esse tema é o Dr. Fábio Ravalha, médico ortopedista. Doutor, hoje a gente vive um momento em que a medicina ficou muito especializada, né? Então, é fácil de você encontrar, o especialista não é o médico de entrada no serviço de saúde, né? É o clínico geral, mas
hoje é fácil de bater na porta direto do especialista. Mas mesmo o especialista não pode perder esse olhar de todo do paciente ali, né? Do ser humano que está à frente dele, porque tem uma série de questões e nós vamos falar até sobre algo que hoje é bem comum aqui no Brasil, que está super relacionado até com osteoporose e tratamento, né, doutor? Claro, acho que essa ideia que você falou, Denise, é uma coisa muito interessante, muita verdade. A subespecialização é muito boa, que a pessoa fica especializada só no joelho, por exemplo, na coluna. Cada vez mais métodos mais modernos vão surgindo, a pessoa fica expertise cada vez mais operando aquela articulação, porém, nunca deve ser... não considerar o organismo como um todo. Muitas vezes aquela dor não vem da coluna, por exemplo, ela vem do quadril, a dor, né? Ou a dor do quadril vem da coluna, a pessoa tem que analisar como um todo. E às vezes o problema que a pessoa tem é um problema clínico, né? Um problema gástrico, um problema intestinal, então nunca deve esquecer o paciente como um todo. Sempre a pessoa tem que abordar, ver o paciente como um todo e depois ir na especialização. Isso é uma coisa muito importante, realmente é uma coisa, acho que muito importante, sim. Agora, quem faz tratamento para osteoporose e tem um implante ou quer colocar um implante, está tomando remédio, está seguindo a orientação do médico que acompanha aí a osteoporose, tem algo que a pessoa deva fazer, uma orientação específica? Porque, veja bem, de repente ela vai ao médico e ela fala, não vou contar que eu vou fazer um implante ou que eu tenho um antes de tomar esse remédio. E aí, doutor, conta um pouquinho pra gente essa questão do implante. Essa também é uma pergunta muito interessante. Na verdade, quando tem implante, existem alguns tipos de remédio para osteoporose, como o alendronato, que quando usado há mais de 5 anos, ele tem risco de absorver mais do que causar benefício. Então, o ideal é tomar só 5 anos. E pode surgir o que é chamado fraturas atípicas. No caso de implantes, né? Tem que parar uns 6 meses antes de fazer o implante, porque o osso não está tão bom e tem risco de ter algumas complicações no implante. Existem outros tipos de medicamentos, se a pessoa tem osteoporose, né? Medicamentos biológicos, né? Receptores de estrógeno, no caso da mulher, para ser tomados, ou mesmo estronço. Existem outros tipos de medicamento que a pessoa pode tomar, principalmente hoje em dia, o muito biológico, mesmo paratormônio. No caso que a pessoa tem esse problema de implante, ela tem que passar por um outro tipo de terapêutica, evitando alguns remédios que podem prejudicar esse implante. Legal. Os cirurgiões dentistas também estão bem atentos a isso, especialmente os especialistas em implantes. Sim, é muito comum. Já muito fazendo comum. essa anamnese bem completa, né? Sim, é muito comum vir uma indicação do dentista para saber que remédio está tomando, se deve ser parado, se não deve. Às vezes a gente para a medicação para fazer o implante. Muitas vezes a gente não sabe que tipo de tratamento a pessoa está fazendo na boca, então muitas vezes tem que trabalhar conjuntamente nesse sentido mesmo. Né? Excelente. Vamos atender a telespectadora? Está na linha e fala conosco agora a Divina, de Campina Verde, Minas Gerais. Oi, Divina, tudo bem? Boa tarde. Oi, Denise, tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde. Fica à vontade, Divina. Eu estou querendo falar aí, mas não consegue, o telefone está ocupado. Que bom que você persistiu hoje, Divina, e conseguiu. Eu gostaria de saber se a artrose e a osteoporose são têm assim, os mesmos problemas. Ah, legal. O tratamento são os mesmos, tem que fazer. A médica falou que eu estou com artrose na articulação, no braço esquerdo. Eu gostaria de saber o que eu teria que fazer. Ela não passou nenhum remédio para me tomar, mas ela falou para mim fazer uma fisioterapia. Aí não estava marcando pelo SUS, até hoje eu não fiz, sabe? E dói demais, eu não aguento levantar o braço para cima, nem para depilar. Obrigada, Divina. O doutor vai esclarecer aqui sua pergunta, que é muito comum. Doutor, são tantos nomes, artrose, osteoporose, às vezes falam até osteoartrose. Dá para traçar uma diferença aí das doenças? Realmente, Denise, é uma dúvida muito comum. As pessoas confundem osteoporose com artrose, osteoartrose, que é
um dos tipos de artrose. Tem algumas artroses ou artrites que são problemas reumatológicos, mas a osteoporose é uma doença que ocorre mais no osso, né? Mais dentro do osso, não nas articulações, não nas juntas, né? Como o pessoal fala. Então, existe o osso poroso no meio do osso, perto aqui da articulação, mas não na articulação, na coluna, né? Que é os lugares onde mais ocorrem na coluna, no quadril. A artrose seria nas juntas do punho, né? Do cotovelo, no ombro, no quadril, nos joelhos. É um desgaste daquela cartilagem, aquele branquinho do osso que vocês veem assim, aquele branquinho do osso que ele desgasta, né? E por dentro tem os nervinhos, o nervo começa a causar dor, né? Quando gasta aquela parte branca do osso, e daí a pessoa tem dor, muitas vezes em várias articulações, né? Que o tratamento, tem vários tipos de tratamento. Fisioterapia é um dos tratamentos clássicos, tem que investigar se não tem algum problema de reumatismo, né? Tomar uma medicação para dor, fazer também uma atividade física também é importante, mesmo no caso de artrose, a atividade física é provada que melhora, que dá mais conforto, melhora as dores da artrose. Também nada impede que a pessoa tenha osteoporose e artrose, né? Sim, obviamente não impede, é relativamente comum, né? Bem comum a pessoa ter artrose. As duas são doenças mais ligadas ao envelhecimento, né? Então é muito comum ter osteoporose ou osteopenia e ter artrose junto. Doutor, você falou de alguns alimentos que oferecem cálcio, né? Então, que devem ser ingeridos aí a vida toda e nas quantidades, aí, especialmente a diferenciação para as mulheres, estando ou não na menopausa. Mas tem algum alimento que possa favorecer a chegada mais cedo da osteoporose? E aqui eu vou te dar um exemplo, quero saber se é mito ou verdade. Muitas pessoas falam do refrigerante como possível causador, bem entre aspas mesmo, da osteoporose. Não se prova, não tem muita prova que o refrigerante, né, que ele causa realmente, ele pode aumentar a excreção de cálcio, né, e levar à osteoporose. Café em excesso, sim, café em excesso, ou mesmo chá em excesso, mesmo erva mate em excesso, pode aumentar a excreção urinária. Não é que ele prejudica, ele leva à osteoporose. Todo o cálcio que a pessoa consome, ela perde pela urina, então não é absorvido. Não é que ele prejudica, mas sim ele diminui a absorção do cálcio e com isso aí pode levar a uma tendência à osteoporose, uma carência de cálcio e no futuro uma osteoporose. Para os apaixonados por café, o que seria um excesso de café? Excesso é mais de 10 cafezinhos por dia. Tomar até 6 cafezinhos pode, mas mais do que isso, daí não. Daí pode aumentar a excreção urinária de cálcio, né? Perfeito. Agora, dá para acompanhar tudo isso com os exames também periodicamente, né, doutor? A pessoa que fala, eu exagero de repente um pouco no café e por enquanto ela não abre mão, os outros hábitos, né? O doutor falou aqui de tabagismo, alcoolismo, isso são coisas que a pessoa deve parar, porque não fazem bem para a saúde nunca. Agora, o café, tem gente que tem dor de cabeça sem café. Então, dá para controlar. Você falou uma quantidade grande que é possível ingerir, mas mesmo assim dá para controlar, né, doutor? Dá para controlar, dá para fazer o exame de densitometria anualmente, se a pessoa tem risco, né? E fazer a dosagem de cálcio, a dosagem de fósforo, a dosagem de alguns absorver, saber se tem a reabsorção, alguns índices de reabsorção que tem no sangue, saber se a pessoa tem outras causas como paratormônio, hormônios que regulam o cálcio. Então dá para fazer exames de sangue, exame de densitometria para acompanhar, para ver se está causando uma má absorção mesmo, medir a quantidade excretada na urina em 24 horas para saber se está aumentada, para saber se aquele café está prejudicando ou não. E se estiver prejudicando, aí a pessoa começa a tomar menos café, ou café sem cafeína, por exemplo. Uma ótima alternativa, né? Que o sabor é o mesmo. Doutor, você falou da importância do sol, né? Então, da vitamina D, até para fazer com que o cálcio funcione da maneira certa no organismo. Agora, deixa eu entender. Nós somos muito abençoados aqui no Brasil. A gente tem um clima super favorável, tem sol em todas as estações, dá realmente para tomar sol nos melhores horários, sem grandes preocupações. Agora, pessoa que não toma sol, ou ela até diz que toma, mas não está suficiente para o organismo dela, pode suplementar ou não é a mesma coisa suplementar a vitamina D? A vitamina D, no caso de haver uma deficiência, é importante a pessoa tomar uma compensação através de vitamina D sintética. Porém, é sempre importante mesmo o consumo, a vitamina D ela é ativada, né, e aumenta a absorção do cálcio tomando sol. Mesmo no tratamento, a gente indica 15 minutos
3 vezes por semana, ou 15 minutos todos os dias, expondo o rosto, expondo os braços, né, ao sol, sem nenhum protetor solar. Geralmente o sol que mais absorve, que mais ativa a vitamina D é o sol ruim para a pele, né? É ruim para a pele, mas é muito pouco. Na 15 minutinhos só, a pessoa sai lá, dá uma voltinha, né, toma um sol, um dia de mais sol, e daí já é o suficiente. Então é muito pouquinho que precisa para ativar essa vitamina D, para aumentar a absorção de cálcio no intestino. Perfeito. Quando você fala de sair do sedentarismo, fazer uma atividade física, você está pensando em qual é a melhor atividade física para o osso? Para melhorar a qualidade do osso. No caso do osso, no caso da osteoporose, tem 2 tipos, né, que são. Primeiro é a atividade com carga, né? Existe uma pesquisa feita em futebolistas americanas antes de começar a competição, né, a competição, o campeonato, fizeram uma densitometria no calcanhar, que é um exame que é feito no calcanhar, que é feito muitas vezes em clínicas ou até em parques, para saber como é que está a massa óssea do calcanhar. E depois que acabou aquele campeonato, e percebeu que a massa óssea depois, no final do campeonato, ela aumenta, né? Que mostrou que todos aqueles jogos, toda aquela competição, aquele exercício com carga, ele aumenta a atividade, aumenta a massa óssea. Então é importante a atividade física com carga, né? A hidroginástica é muito boa por vários motivos, mas ela não tem carga. Por exemplo, uma caminhada, uma corridinha, a musculação, ela é muito importante. E outros tipos de atividades também são importantes, que aumentam o equilíbrio. A pessoa idosa, ela perde equilíbrio, ela aumenta o risco de cair. Uma das maneiras de tratar também a osteoporose tem várias maneiras. Uma delas é evitar quedas, né? Aumentar o equilíbrio. Então, atividades de equilíbrio, como dança, como tai chi chuan, como atividades que é o tipo de atividade de exercícios, né, que aumenta o equilíbrio. Caminhada simples, caminhada, caminhar para trás, caminhar de maneiras diferentes, né, para a pessoa aumentar o equilíbrio, para que não tenha quedas, evitar quedas. Né? Tá em vantagem, então, quem sempre fez atividade física a vida toda. Tem. Seja qualquer uma, porque você já tem uma consciência corporal melhor. Sim, claro, tem aquela memória muscular, né, muito importante. A pessoa que realmente sempre fez atividade física é muito importante. Tem também o que a gente chama de sarcopenia, que é o músculo também, não só o osso. Ele tem, depois dos 50 anos de idade, a gente perde 10% da massa óssea, e depois dos 70, 30% da massa óssea. Então, a atividade física tem que evitar essa perda de músculo. O músculo fraco, a pessoa fica mais fraca, fica com mais riscos de queda. Então, é muito importante a atividade física também para aumentar os músculos, né? Para evitar o que é chamado de sarcopenia, que seria músculos fracos, né? Para evitar também quedas, também seria uma maneira de tratar também. Excelente. Agora, eu estou imaginando essa orientação de, olha, faça uma atividade física, procure a musculação. Então, hoje é possível fazer isso das mais diversas formas, não necessariamente pagando a mensalidade na academia, porque isso durante muitos anos afastou as pessoas da atividade física, né? Não, hoje tem locais preparados e gratuitos para você fazer esse tipo de exercício com pezinhos e até profissionais habilitados para instruir isso. Mas eu estou imaginando alguém que não tem uma osteoporose tão avançada. Ela está ali mais para melhorar, até prevenir. Então, uma coisa para a gente fazer a vida toda. Estou preocupada com quem já teve uma queda, com quem já sabe que tem um osso muito fraquinho. Precisa fazer fisioterapia, de repente? Esse exercício resistido com o profissional fisioterapeuta ou mesmo com o profissional, o educador físico especialista ali naquele movimento, no exercício resistido para os idosos? Sim, é muito importante isso aí realmente, se a pessoa já tem uma osteoporose definida, se ela teve quedas, ela tem um risco maior de ter uma fratura devido a essa queda, né? Se ela tem uma osteoporose, é importante ela começar uma atividade física. O fisioterapeuta, que seria a pessoa especializada na pessoa, de fazer uma reabilitação da pessoa que tem algum probleminha de saúde, né? Seria mais indicado para o início, né? Depois que ela ganha um pouco de massa muscular, um personal trainer, principalmente especializado na melhor idade, né? Que respeite os limites, né? Muitas vezes a pessoa não consegue levantar muito o braço, ela faz uma atividade limitada para o tipo físico dela, limitada para ela, mas intensa para ela, né? Importante para ela, que ela possa reabilitar e possa realmente melhorar a condição dos músculos e dos ossos dela para evitar quedas e evitar problemas de fraturas, problemas da osteoporose, né? Achei bem interessante que você falou da perda de massa muscular, que
se tem ao longo da vida, né? Então, a idade vai fazendo com que as pessoas naturalmente percam esses músculos. E mesmo jovens, parece muito difícil. É mais fácil você ganhar gordura. É mais difícil você conquistar esse músculo, né? Deixa eu entender. Nós estamos falando de osteoporose, que é algo que mexe com o osso, mas por todo o nosso corpo, envolvendo esses ossos, nós temos estruturas musculares. Então, coluna, que você falou que é algo bem comum de haver a osteoporose. Aqui, então, nós temos músculos aqui. A gente consegue compensar a fragilidade dessa coluna com uma musculatura bem firme ou não? As microfraturas podem acontecer mesmo com essa caixa muscular aí que envolve a coluna. Nosso osso ele faz toda a estrutura nossa do esqueleto, mas os músculos sustentam e dão os movimentos. Quanto mais forte o músculo, mais a gente estabiliza a coluna. Realmente, ela vai trazer uma melhora e vai trazer uma perda menos intensa, né, da osteoporose. Então, a pessoa vai ter menos problemas de osteoporose quando ele tem músculos fortes. Ao contrário, com músculos mais fracos, ele vai aumentar essa atividade de osteoporose. Então, é importante. É pouco falado nisso, mas ele é concomitante, é junto, né? Parte de um todo. Legal. Os dois trabalham juntos, vamos dizer assim, né? Legal. Maria de Lourdes está na linha, fala conosco aqui de São Paulo, tem pergunta para o doutor. Oi, Maria de Lourdes, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, Denise. Tudo bem, não? Estou mais ou menos. Ah, Maria de Lourdes, mas vai ficar melhor com a resposta do doutor, que vai te orientar com certeza. Então, eu estava ouvindo tudo aí, eu sempre segui, né? Eu tenho 64 anos, tive osteoporose cedo, né? E sempre segui aí todos os tratamentos, vitamina D, tomava uma injeção anual, né? Não sei se pode dizer o nome, né? O doutor já sabe qual é, com certeza. Deve saber. Essa injeção anual, tomei por uns 4 anos. E agora, há 3 meses atrás, eu tive uma fratura de fêmur, né? E uma fratura, assim, violenta mesmo, né? Não foi uma coisinha, assim, que foi muito, até agora está sendo muito difícil para mim, né? E segundo o médico, até o outro fêmur parece que está comprometido também. E segundo disseram, seria em virtude dessa injeção anual que eu tomava, né, já toda contente, porque eu sempre me cuidei muito por ter osteoporose, né? Então, por que aconteceu isso? Eu tomei essa injeção em agosto e no dia 1º de dezembro agora, uma pessoa esbarrou em mim na rua, eu simplesmente desabei e quebrou tudo, sabe? Eu não me conformo, principalmente que eu tomava essa injeção e achei que estava protegida, né, vamos dizer. Fora a vitamina D e fora um outro cálcio também que eu tomava, né? Então eu gostaria de entender por que aconteceu isso e a outra perna também talvez está comprometida, né? Você fez cirurgia, né, Maria de Lourdes? Oi? Você fez cirurgia por conta dessa... Foi colocado uma haste. Tá. Maria de Lourdes, obrigada pela sua pergunta. Um beijão para você. O doutor vai te orientar. Boa recuperação após essa cirurgia. Doutor, Maria de Lourdes está preocupada. Ela tomava uma injeção e ela conta aqui pra gente, né? E a gente acredita nisso. Está fazendo o tratamento, a gente acha que está fazendo ali tudo e que não vai... Então, ela não ia ter uma queda. Ela acreditou que não teria uma queda. Explica pra gente qual é o funcionamento, o mecanismo desse tratamento e dessa injeção que ela tomou por 4 anos. Essa injeção é um tipo de tratamento que a pessoa faz, que é o alendronato, o ácido zoledrônico, né? Que ele é usado anualmente, né? Que ele aumenta a absorção de cálcio para as células, né? Porque se a pessoa só tomar cálcio e vitamina D, ele pode absorver, mas na célula não entra. Ele faz com que entre o cálcio na célula. O alendronato, esse tipo de medicamento é ideal tomar 5 anos, depois parar. Foi aquilo que eu falei de fraturas atípicas que ocorrem. Porém, todo o tratamento de osteoporose não existe uma cura.
Ele ameniza a quantidade de fraturas, ele diminui o risco de fraturas ou ele joga mais para frente o número de fraturas. Infelizmente, ainda não chegamos à cura. No caso dela, eu acredito que essa fratura não é uma fratura atípica, é uma fratura do quadro dela. Se ela não tivesse tomado remédio nenhum, ela teria tido, provavelmente, ela poderia ter tido a fratura antes, né? E 5 anos é o que é preconizado tomar. Ela tomou 4 anos, não chegou a tomar 5 anos. Então, agora que ela tem excesso, né? Agora que ela tem essa fratura, ela tem um risco ainda maior. Depois que tem uma fratura, você tem um risco maior. Existem campanhas mundiais de pegar a segunda fratura, de tratar a segunda fratura. Sim. Agora ela tem que tomar remédios diferentes, ou partir para o biológico, ou partir para o paratormônio, né, que é uma injeção subcutânea durante 2 anos, para evitar que tenha outros tipos de problema para trás. Mas, na verdade, o tratamento, na minha opinião, é totalmente correto. Obviamente, para falar, teria que ver a paciente e tudo, mas parece que não tem nenhum problema, não. Ela está preocupada com outro fêmur, né? Na verdade, ela precisa agora desse direcionamento que vai ser muito específico para ela, do que ela vai precisar fazer. Outros medicamentos, outros cuidados. Ela fala que foi uma coisa boba, alguém esbarrou ela na rua. Isso é muito comum, né? Esse relato é muito comum, né? A osteoporose é a fratura para o trauma mínimo, queda da própria altura, ou a mesma pessoa torce o corpo, aquela microarquitetura fica mais frágil, tem a fratura, infelizmente tem a fratura que ocorre com mínimo trauma. O outro lado, como ela já teve uma fratura, ela tem mais risco, então ela tem que agora, principalmente, dieta, o sol, né? Já tem cálcio, vitamina D, suplementação, medicação, sempre seguir a conduta de ir no médico, né? O tratamento dela, e eu acho que ela tem que trocar de medicamento agora, trocar por outros tipos de medicamento. O paratormônio, que é o único que aumenta até 30% a massa óssea, que seria no caso dela, ele é um remédio destinado à osteoporose grave, osteoporose que já teve fraturas, que é o caso dela. Então, esse é um medicamento que eu acredito que seja mais indicado no caso dela. Ou mesmo outro tipo de medicamento, que é um biológico, que usa subcutâneo uma vez a cada 6 meses, além de cálcio e vitamina D também. E mudanças de hábitos, exercícios para aumentar o equilíbrio, fazer uma musculação, uma atividade física proporcional às limitações dela, com fisioterapeuta, acho que no caso dela, para tratar e evitar que ela tenha essa outra fratura. Doutor, a gente vai falar mais para frente das quedas, quais são as principais fraturas, e você contou aqui para a gente que o ideal é evitar a primeira, porque você tem uma chance muito grande de ter uma outra queda depois da primeira, mas deixa eu entender como é que essa família pode se mobilizar também e fazer com que a casa seja um lugar seguro para morar, porque às vezes, e não é incomum, e você que está em casa já ouviu várias histórias com certeza, ou já aconteceu com um familiar seu, a gente está acostumado com cada espacinho que tem dentro da nossa casa, mas um dia, aquele tapete, aquele parte que deu uma enroladinha, ou um móvel que saiu do lugar, um brinquedo de uma criança, o próprio bichinho de estimação, eles podem fazer com que a queda aconteça. Como é que a gente torna a casa um local seguro? Isso é uma pergunta muito interessante e muito própria para ela, que um dos tipos de tratamento também é evitar quedas através da atividade física, da exercício de equilíbrio, e também uma casa segura, que é chamado casa segura. Por exemplo, primeiro limpar, uma casa totalmente limpa, né? Tirar todos os tipos de objetos no chão, caixa, brinquedinho de netos, né? Carrinho de netos, limpar tudo, fios, né? Não deixar fio nenhum, não deixar nada no chão. Depois, a iluminação tem que ser uma iluminação boa, né? Uma iluminação direta, né? Uma iluminação baixa e direta, bem iluminado o lugar. Depois tem que ser fechaduras mais fáceis de abrir também, não ter nenhum fio, nada na entrada, nenhum degrau na entrada, se tiver degrau, um amarelo, colocar aquelas fitas amarelas para ver, ou então fazer uma subidinha reta, uma descidinha, para amenizar aquele degrau que às vezes a pessoa abre a porta, escorrega e cai no chão e tem a fratura, né? Logo de manhã abre, tem um degrauzinho, não percebe e cai. 50% das quedas é no trajeto entre o quarto e o banheiro à noite, né? No quarto e o banheiro à noite. Então a pessoa, quando acorda, tem uma pijama, uma camisola, uma roupa que não seja muito comprida, que vai tropeçar, né? No caso do homem, uma pijama que vai tropeçar naquela pijama, um sapato um chinelo bem firme, né? No caso, um chinelo que veste bem, então um sapato, né? Tá bom. Que vista bem. Luzinhas de emergência, né? Existem várias luzinhas de emergência. Hoje em dia, quando desliga a luz, ela liga sozinha, como tem no cinema, né? Como tem no cinema, quando movimenta, tem sensor de presença e daí a pessoa enxerga, vai até o banheiro, então ela enxerga direitinho, não tem aquela queda no lugar que é mais frequente.
Cachorro, por exemplo, animais de estimação, eles enxergam diferente da gente. Então a pessoa levanta no escuro e vê um cachorro brincar, porque ele está enxergando você não. Então tem que tomar cuidado. Às vezes a pessoa cai por causa do cachorrinho. O cachorrinho vem, não está esperando, ela cai. Remédios, né? Remédios que dão muito sono, ela tem que ficar atenta. Às vezes acorda muito tonta, pode dar uma tontura, uma queda, né? Óculos. Sempre fazer o exame de oculista uma vez por ano, né, do oftalmologista, oculista uma vez por ano, para ver se a visão no óculos não está fraca, que ela possa não estar enxergando bem, que pode levar à queda. E também disponibilizar na cozinha todos os utensílios numa altura mais fácil, né? Que ela tem que pegar aqui, pega aqui a chaleira, pega aqui a panela, pega aqui os pratos, né? Aqui está o fogão, aqui lava, não tem que pegar em cima, às vezes ela vai levantar, vai subir num banquinho ali, e daí tem um risco maior de cair. Então, tem várias coisas, né, que traz a casa segura, né? E, por exemplo, não levar bandejas, não levar café, que ela pode cair e se queimar, ter carrinhos de café que ela leva até os ambientes, né? Acredita-se que a casa deve ser pintada de cores diferentes, né? Para perceber ambientes diferentes, tudo branco, a pessoa fica muito deslocada, perde a noção. Então, uma parede amarela, outra verde, sei lá, uma de cada cor, mostrando os ambientes diferentes, fazendo com que ela fixe na memória também os ambientes diferentes. Cadeiras que sentam bem, não cadeiras de rodinha, não cadeiras que escorreguem, né? Também é importante também. Excelente. Vamos fazer assim, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o doutor conta mais sobre as cirurgias, então. Você teve uma fratura, teve uma queda, uma fratura, e aí vai precisar fazer a cirurgia. Como são essas cirurgias, né? Às vezes precisa colocar alguma outra estrutura ali para substituir, de repente, o fêmur. No próximo bloco, o doutor vai explicar. Também vai falar um pouquinho mais sobre esses movimentos tão simples que a gente pode fazer para já prevenir uma vida toda a osteoporose. Se um dia ela chegar, para a gente ter certeza que seria pior se a gente não tivesse feito tudo direitinho conforme foi a orientação. A gente volta já. Nós estamos de volta hoje falando sobre osteoporose. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Fábio Ravalha, médico ortopedista. Nesse bloco a gente vai dedicar um pouquinho mais para falar sobre as quedas, as fraturas e as cirurgias em quem já tem osteoporose. Doutor, você falou que é muito importante evitar a primeira queda, porque existe o risco de queda novamente depois que já se teve a primeira. E claro, a pessoa fica com mais medo, né? Então ela pode, dependendo de onde foi a fratura, não conseguir se estabilizar mais como antes, ou não porque o corpo dela não segura mais, mas por medo de firmar uma perna que tem uma haste, né? Queria que você explicasse um pouquinho pra gente, até mesmo como é essa cirurgia, se é difícil operar o osso de quem tem osteoporose. É uma pergunta também muito interessante. Na verdade, tem vários tipos de fratura que ocorrem. As mais frequentes são no quadril, né? Ou na coluna. No caso do quadril, se a pessoa tiver uma fratura mais alta, muitas vezes ela prejudica a circulação dessa cabeça do fêmur, então tem muitas vezes indicação de fazer uma prótese, né? Tirar essa cabeça e fazer uma prótese, trocar por um quadril artificial. No caso de uma fratura mais baixa, existem fixações ou por uma placa com parafuso ou por uma haste intramedular. Um pino que põe dentro do osso e um pino que põe aqui e que prende essa fratura. Hoje em dia os implantes são muito mais modernos, né? A pessoa pode começar a movimentar o mais rápido possível. E o mais interessante, para responder sua pergunta, é que a consolidação, a cicatrização na osteoporose ela é igual, ela é normal. Então legal. Não é porque tem osteoporose que a pessoa vai consolidar menor, que vai cicatrizar mais demoradamente. Ela cicatriza também igualmente. Então o importante é fazer a fixação, uma fixação que mobiliza o paciente o mais rápido possível, que comece a andar e que possa recuperar e que não tenha nenhuma complicação nesse sentido. Hoje uma das grandes preocupações depois de qualquer cirurgia é a questão da trombose. É fazer com que o paciente consiga rapidamente se levantar, se mexer, para que o risco de trombose seja diminuído. E aí quando você pensa em operar, por exemplo, uma perna ou uma coluna, você acha que vai ser impossível depois fazer essa rápida
reabilitação. Não é, né, doutor? Hoje os hospitais, o fisioterapeuta está no hospital, rapidamente já vai mexer o corpo desse paciente, né? É verdade. É muito importante reabilitar. Realmente a trombose ela tem uma incidência grande, principalmente em cirurgias ortopédicas, né? Existe não só a mobilização, como meias elásticas, bombas que bombeiam a perna durante o ato cirúrgico, né? Remédios anticoagulantes que dão na barriga, né? Subcutaneamente ou via oral, que toma por um certo período depois de uma fratura de quadril, toma durante 45 dias para evitar a trombose e também a mobilização precoce. Depende do implante, no caso de uma prótese, no dia seguinte ou 2 dias a pessoa já começa a movimentar. Primeiro com andador, depois duas bengalas, uma bengala até ficar sem nada. No caso de uma haste, também com o andador começa a andar o mais precoce possível, o andador fica lá 1 mês, 45 dias, depende da fratura, depende do tipo de implante que foi colocado. Mas realmente é muito importante, o fisioterapeuta desempenha um papel mais importante, ele que vai ficar lá no dia a dia, lá com o paciente, explicando como andar, dando dicas, subir e descer escada, de como andar, como dar um passo para frente, que é muito importante para reabilitar e para evitar a trombose e para também estimular a consolidação da fratura também. O que geralmente acontece antes ou se é sempre da mesma forma? Cai, e porque caiu quebra o osso, ou quebrou o osso e aí fez a pessoa cair? No caso da osteoporose, no paciente mais idoso, no paciente que tem uma osteoporose mais grave, geralmente ele torce, ele quebra, depois ele cai. No caso de um acidente maior, mesmo que seja uma pessoa idosa, num trauma maior, que não é uma queda da própria altura, muitas vezes o trauma que leva à fratura. Doutor, hoje com a internet, você consegue pesquisar, e a gente, curioso, né? A gente pesquisa tudo. E tem uma série de informações sobre como a pessoa vive depois de uma cirurgia, de uma fratura por conta de osteoporose. E as informações não são muito animadoras. Eu quero entender, primeiro, como que é a vida com osteoporose antes de qualquer queda, sem nenhuma queda, e como fazer quando já houve a primeira. Às vezes, foi por conta dessa queda que soube da osteoporose. Isso deve acontecer bastante também, né? Acontece bastante, infelizmente. Por isso que existe a grande campanha, né, para a pessoa começar a pesquisar, ir atrás para ver se tem osteoporose, assim como no caso da pressão alta, mede a pressão, diabetes, mede a glicemia da pessoa. Na osteoporose é o exame, né, a densitometria óssea e os antecedentes familiares que a pessoa tem que possa indicar esse controle. A pessoa com osteoporose não é uma sentença de morte para a pessoa, ela seguindo essas condutas de uma dieta boa, uma dieta rica em cálcio, vitamina D, uma dieta saudável. Evitar fumo, evitar alcoolismo em excesso, né? Ela fazer uma atividade física, tomar o sol 15 minutos 3 vezes por semana, né? Consultar um médico regularmente, tomar a medicação que o médico receita e também fazer os exames que são necessários para ver se a osteoporose está aumentando, está diminuindo. O controle da osteoporose também tem exames de sangue que são feitos para ver se está absorvendo ou não. Tomar medicação, como eu falei, tem todo esse rodízio de medicação que existe, mas sempre tomar essa medicação. Evitar quedas numa casa segura, por exemplo, é muito importante para evitar as quedas, fazer uma casa segura para que evite quedas. E também atividade física para aumentar o músculo. Com isso aí a pessoa vai viver bem, vai viver feliz. Existe um risco, como todo mundo tem, principalmente devido ao envelhecimento, porém isso aí vai diminuir bastante os riscos. Doutor, é uma pena que no Brasil não é algo cultural nosso de acompanhar os problemas. Então, você tem o diagnóstico, você sabe, passou o remédio, você volta para casa, toma o remédio. Mas se melhorou também, muito comum as pessoas pararem de tomar o remédio, não voltarem num retorno ali, olha, volta daqui 1 ano, às vezes o médico dá até um espaço maior, vem daqui 2 anos. Não sei se é porque o tempo passa rápido demais ou porque as pessoas estão ótimas e elas acham que não precisam voltar. E, infelizmente, muitas vezes, na maioria, eu acredito, não é com o mesmo médico que volta. Então, você tem que contar tudo de novo. Não é alguém que te conhece já. Isso pode dificultar todo esse rastreio, esse acompanhamento, essa evolução da doença. Porque, pelo que eu estou entendendo, ela pode evoluir muito devagar. E a pessoa nunca vai ter a forma grave da doença, mesmo vivendo muito. E às vezes ela pode vir já muito forte, né? É verdade, é verdade. É importante a pessoa realmente
como eu falei, ir no médico, seguir o tratamento com o médico, acompanhar com o médico. Muitas vezes a pessoa tem que trocar para o médico por um motivo ou outro, né? Que a pessoa não consegue mais continuar com aquele médico. O ideal é se conseguir ter um médico que vá seguindo ela, o mesmo médico que é o médico de confiança dela, o médico que tem aquela linha, cada um tem uma conduta que faz aquele projeto de tratamento, né, que segue aquele planejamento de tratamento. Porém, se não puder, o ideal é guardar todos os exames, guardar a densitometria, guardar os exames de sangue, guardar tudo, né, ter uma pastinha, e daí o outro médico vai ver aquela pastinha, os medicamentos que foram receitados, o que tomou, se está tomando atividade física, até falar um pouco do dia a dia, falar um pouco da sua dieta, do que está tomando, etc., de medicamentos, e daí o outro médico, baseado naquilo, ele vai analisar e com isso aí ele vai dar seguimento ao tratamento sem nenhum problema. A telespectadora Eusa Oliveira faz uma pergunta aqui. Ela diz que dorme e acorda com dor no corpo. Ela faz hidroginástica, faz RPG, então eu entendi que ela foi acompanhada, instruíram a fazer atividade física, fazer uma reabilitação aí com RPG também, que é com o fisioterapeuta, só que sente muita dor. Para começar, dor tem a ver com osteoporose? E se ela está com dor, o que ela deve fazer? No caso da osteoporose, a dor é mais nos estágios mais tardios, né, que dá dor nas costas, devido à fratura nas costas, que dá o problema da osteoporose. No caso de dor, tem várias causas, né? Um problema de fibromialgia, um problema de artrose em várias articulações, né? Um problema muscular ou então um outro problema geral que a pessoa tem, um problema clínico que a pessoa tem que possa causar dor. É difícil, tem que realmente consultar um clínico geral, que ele vai avaliar ela como um todo, saber fazer exames, examiná-la, ver de onde vem essa dor e tratar a dor. Hoje em dia, a dor é uma especialidade, né? Muitas vezes não se sabe a causa, é uma causa ou é difícil controlar a dor, então especialistas de dor, com analgésicos diferentes, com anti-inflamatórios, com acupuntura, com fisioterapia, com vários tipos de terapia, pode amenizar essa dor e tratar esse problema dela. Doutor, você contou aqui pra gente sobre atividade física, especialmente com carga, né, que poderia ser a musculação, oferecendo aí, principalmente na parte preventiva, um benefício muito grande. A pessoa que já tem osteoporose, dá para ela, se ela for bem disciplinada, fizer essa atividade bem acompanhada, né? Porque também precisa, o profissional estar aí realmente para dar essa instrução, estudou também para isso. Ela pode observar uma diminuição na evolução dessa doença, ou até mesmo recuperando um pouquinho dessa qualidade óssea? Sim, na verdade, a atividade física, sim, ela pode, em qualquer estágio, mesmo a osteopenia. Tem pessoas jovens que têm osteopenia e não se sabe, pessoas bem jovens, com atividade física conseguem melhorar, conseguem reverter aquele quadro. Na pessoa idosa que já tem uma osteoporose, realmente, se ela ficar sedentária, aquilo tem tendência a piorar. O astronauta, quando ele viaja no espaço, como não tem gravidade, né, não tem estímulo de gravidade para os ossos se desfazem, né? Existem aparelhos que são oscilantes, oscilatórios, para aumentar a densidade. A mesma coisa na pessoa, se ela ficar sedentária, a pessoa que fica acamada, que fica deitada, ou a pessoa que não tem atividade física nenhuma, ela vai ter mais risco de a osteoporose piorar. Ao contrário, a pessoa que faz atividade física, realmente, ela consegue controlar melhor essa osteoporose, não só pelos medicamentos, pelo outro tratamento, mas sim vai ajudar no controle, vai ajudar a prevenir, a postergar os problemas que podem ocorrer à osteoporose. Vamos falar um pouquinho, eu vou usar o exemplo das mulheres aqui, porque por ser uma doença metabólica, as mulheres acabam sendo mais acometidas. Vamos comparar a osteoporose em mulheres magras e em mulheres obesas? Dá para estabelecer um comparativo, doutor? Geralmente, o fator de risco para a osteoporose é as mulheres magras, as mulheres pequenas, de baixo porte, né? Geralmente de raça branca, né? Ou asiática, tem mais osteoporose. As pessoas que têm mais peso, elas têm mais carga, elas têm naturalmente, pisam com mais carga nos ossos, então não tem tanta osteoporose, não tem tanta osteoporose, tem menos osteoporose, porque também é um tipo de carga sobre os ossos que estimula os ossos a ficarem fortes. Então existe realmente um pouco de diferença nesse caso. Claro que a obesidade não é recomendada, né? Agora é só um comparativo que a gente estabeleceu, os estudos mostram isso. Agora, por outro lado, a mulher obesa, quando cai, a pessoa obesa, quando cai,
Assim, pode quebrar mais, né? A pessoa obesa, daí a fratura fica mais difícil de uma fixação, porque é mais difícil a abordagem cirúrgica, né? Mesmo a mesa cirúrgica, etc., tem mais dificuldade. Ela tem mais risco de infecção e tem mais risco de trombose também. Existem mais riscos de complicações. Muitas vezes, devido à obesidade, ela tem outros problemas metabólicos, como diabetes, como pressão alta. Então, tem mais riscos ainda da cirurgia. Então, na verdade, para os ossos, para não ter osteoporose, talvez tenha um benefício, mas do outro lado... De maneira geral? De maneira geral, não tem tantos benefícios, não. O que você precisa? É uma cirurgia de emergência quando há uma fratura, uma queda no idoso com osteoporose ou pela osteoporose? É uma cirurgia de emergência? Dá para você esperar? Porque às vezes é um idoso ou uma pessoa, né? Pode ser mais jovem do que na terceira idade. Já toma um anticoagulante, às vezes precisa fazer um planejamento, às vezes o diabetes não está controlado ou tem alguma outra pendência da saúde como um todo. O que você precisa? Dá para parar, esperar isso acontecer ou tem que operar? Não é uma cirurgia de emergência. Emergência é quando a pessoa tem um sangramento, tem que na hora fazer uma cirurgia. É uma cirurgia de urgência, né? Tá. Ela pode esperar 2, 3 dias, às vezes uma semana. O ideal é quanto antes fizer melhor. Mas tem que ver as condições clínicas da pessoa, hidratar, ou então ver se está compensado o diabetes, se toma um anticoagulante. Tem que chegar no ótimo, né? No ótimo do estado clínico para a pessoa fazer a cirurgia. Tá certo. Hoje os profissionais, né, hoje na área da ortopedia, como nós já falamos aqui, das subespecialidades, e tem muito profissional capacitado para fazer essas cirurgias. É importante buscar essa capacitação, né, doutor? Porque nós já falamos aqui que é toda uma família que está envolvida nesse processo, que às vezes vai ter que mudar. Muitas vezes pode ser que essa pessoa não possa mais viver sozinho, se vivia antes, né? Uma casa totalmente pensada, adaptada, melhorada. Fala adaptada, parece que está fazendo uma mudança que é muito radical em benefício só de uma pessoa. Não. Na verdade, a casa segura é para todo mundo, né, doutor? Claro, todo mundo se beneficia com a questão da casa segura. Esse especialista, quem vai tratar, também tem esse olhar para a família, para acolher essa família? Porque a gente lê tanta coisa na internet, né, doutor? Na verdade, o ortopedista tem que ser um ortopedista que tem experiência em fazer aquele tipo de cirurgia, de quadril, por exemplo, ou de coluna, especialista ou especialista em trauma ou de quadril, ou então um médico que esteja bem familiarizado que faz isso com frequência. E eu acredito que a osteoporose é um tratamento multidisciplinar, né? Não é só ortopedista. O certo seria o ortopedista tratar a parte ortopédica, ter um assistente social que vê aquela casa segura. Existem trabalhos países que assistente social vê a casa segura, vê toda essa parte da casa, e daí uma fisioterapeuta para fazer a reabilitação, um clínico geral para ver um geriatra para ver toda a parte clínica da pessoa. Então, acho que é multidisciplinar, o atendimento tem que ser um atendimento multidisciplinar desse paciente, mas de qualquer jeito o cirurgião tem que ter essa visão geral, pensar nessa visão geral para orientar os primeiros passos da família, né? De fazer uma casa segura, de fazer essa visão geral e depois detalhar em cada subespecialidade também, outras especialidades, outras disciplinas, né? Outras disciplinas a fazer o tratamento do paciente. O idoso cada vez mais ativo, não seria diferente. Eu acredito que a pergunta que eles fazem é quando é que vai poder vida normal, porque operou, não vai, teve a queda, operou, não vai querer cair de novo, lógico, você vai tomar os cuidados ali se não havia tomado antes, mas vida normal. Dá para ter vida normal? Dá para ter vida normal, obviamente depende do tipo de fratura, depende da condição do idoso, né? Se a pessoa está muito debilitada ou não, mas geralmente as pessoas elas se recuperam, né? E começam a movimentar, começam a mobilizar. Tem que ficar de olho, complicações da cirurgia, tem que ficar de olho, problemas de ter outra fratura, né? Tratar para evitar essa outra fratura, mas em geral as pessoas depois de uma cirurgia ela consegue andar normal, consegue ter uma vida normal. Nós já vamos caminhando para o final do bate-papo, mas chegou uma pergunta, acho até que o doutor já falou no primeiro bloco, mas vamos retomar aqui, porque tem sempre gente que ligou agora. Tem algum remédio, algum tipo de tratamento para uma outra doença, para um outro problema, que pode prejudicar a questão óssea, então favorecer a chegada antecipada da osteoporose? Sim,
Existe medicamento, o principal medicamento são os corticoides, né? Pessoas com asma, com artrite, né? Com problemas que precisa tomar corticoide, né? Com reumatismo. O corticoide realmente, principalmente no início do tratamento, tem que ser tratado a osteoporose junto, porque ele leva a osteoporose. Nesse primeiro ano tem que ser combatido, né? Para evitar que tenha osteoporose. Outros remédios para tiroide, né? Outros remédios antidepressivos, remédios também anticoagulantes, também pode levar a osteoporose. O principal é o corticoide, é o que mais prejudica a intensidade maior. Tá joia, doutor. Vou me despedir de você. Obrigada por ter vindo. Vou deixar os contatos do doutor. Prestem atenção no site, que é www.ortopediaesaude.org.br. Eu vou repetir, ortopediaesaude.org.br. Tem 2 telefones, tomem nota. 0 operadora 11 3289 8000, 3289 8000 e 3288 7636, 3288 7636. O e-mail que o doutor disponibiliza é fabio.ravalha@gmail.com, desse jeito que está escrito aí na sua tela. Esse programa vai ficar disponível no YouTube para você poder tomar nota, caso não tenha conseguido fazer isso agora, mas se você quiser, pode me perguntar nas redes sociais, que eu vou ficar feliz de multiplicar esse contato aí com você, porque hoje eu sempre falo, o que a gente faz não é um compartilhar, não. Tá muito na moda esse verbo com as redes sociais, mas na verdade é multiplicar. Multiplicar informação, conhecimento, né, doutor? Obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Denise, foi um prazer participar aqui do programa. Consulta, doutor, excelente. Parabéns pelo programa, muito obrigado. Muito obrigada, viu, doutor? Um prazer te receber aqui.